para entrar na aula, tá bom? Bem, na nossa última aula, então, né, nós aprendemos sobre a distribuição dos átomos em camadas, né? Nós chamamos essas camadas também de níveis de energia, e nós sabemos que tem 7 camadas que nós trabalhamos hoje, né? A camada K, L, M, N, O, P e Q. Descobrimos também que em cada camada dessa, né, existe uma quantidade de elétrons que cabem, né? Deixa eu só mostrar aqui para vocês, para a gente fazer uma breve revisão. Vimos que em cada camada dessa cabe uma certa quantidade de elétrons, né? Então, são 7 camadas ao entorno do núcleo do átomo, chamadas também de níveis de energia, né? Então, camadas ou níveis de energia. Também chamamos de períodos, nós vamos ver também, tá? Mais na frente. Mas, por enquanto, camadas e níveis de energia está de bom tamanho a gente saber essas duas colocações, né, para essas camadas ao entorno do núcleo. Sabemos também que em cada camada dessa cabe uma certa quantidade de elétrons. Vimos na semana passada que cabe na camada K2, na L8, na M18, na N32, 32, 18 e 8. Muito bem. É isso que nós vimos, que é o quanto cabe em cada camada, né? Aí nós vimos também que Summerfield foi o cara que descobriu que dentro de cada camada, ou seja, de cada nível de energia, há também subníveis, né? É como se fossem compartimentos. Então, aquela quantidade de elétrons que a gente viu que cabe em cada camada, né? Dentro dessa camada há um compartimento que cabe esses 2 elétrons. Dentro da camada L há compartimentos que cabem esses 8 elétrons. Dentro da camada M há compartimentos que cabem esses 18 elétrons e assim por diante. Vamos lá, seguindo, é só uma revisão breve da semana passada. Daí nós vimos também, né, que Linus Pauling criou um diagrama para a representação desses compartimentos, ou seja, desses subníveis, né? Summerfield descobriu, Linus Pauling criou uma maneira da gente entender como isso é distribuído em cada nível. Aí nós vimos, né, que nível 1, ou seja, camada 1, cabe 2 elétrons dentro do subnível chamado S. No nível 2, cabe 8 elétrons, sendo 2 no compartimento S e 6 no compartimento P. Na terceira camada, que seria a camada M, cabem 18 elétrons, sendo 2 na S, 6 na P, 10 na D. No quarto nível, ou seja, no quarto nível de energia, na quarta camada, cabem 32 elétrons, sendo 2 na S, 6 na P, 10 na D e 4 na 14, 14 na F. E aqui por diante, todas daí vão se repetindo ali, né? Essa se repete como a M, essa se repete como a KLE com a M, N, né? E essa se repete com a segunda camada. Então, isso daqui é a representação do núcleo com as suas camadas, né? E essas camadas, então, cabem essas quantidades de elétrons. E nós vimos também que essas flechinhas demonstram para nós, né, a direção em que esses elétrons vão se arranjando dentro de cada subnível. Não foi o Linus Pauling que determinou que os átomos fossem nessa direção. Ele descobriu que os átomos iam nessa direção. Por que eles seguem essa flechinha?
e não seguem por camada? Porque existe a teoria do octeto, e a teoria do octeto diz que nenhum átomo pode terminar com mais do que 8 elétrons na última camada. Nenhum não, né? Que os átomos, a maioria dos átomos, tendem a terminar com 8 elétrons na última camada. A maioria quanto? 99%, né? Muitos poucos, deixa eu desligar meu celular que barulhento que eu esqueci. Muitos poucos átomos vão ficar diferente disso, de 8 elétrons na última camada. Quem não vai ficar com 8 elétrons na última camada? Alguns átomos ali que são pequenos, né, tipo hidrogênio, hélio, lítio, berílio, boro, né, que não possuem, não chegam a possuir os 8 elétrons, né, e outros que fazem uma expansão do octeto, né, como o fósforo, como o nitrogênio, como o enxofre. Isso a gente vai ver em ligações químicas. Quando nós chegarmos em ligações químicas, nós vamos ver que essa teoria do octeto ela tem algumas exceções, né? Assim como também tem alguns átomos que se ajeitam com menos do que 8 elétrons na última camada, né? Como é o caso do berílio, né? Do boro, tá? Então a gente vai ver algumas coisas lá quando trabalharmos ligações químicas. Agora é importante vocês saberem que o diagrama de Linus-Pauling foi construído para que a gente tenha a teoria do octeto respeitada, né? Tá? Então vamos lá, porque isso foi só um resumo daquilo que a gente viu na semana passada, para a gente poder dar continuidade aos nossos exercícios hoje. Já fizemos esses exercícios, agora nós vamos fazer este exercício, né? Este exercício é o exercício da apostila de vocês, lá da página, deixa eu pegar meu óculos aqui, lá da página 228, né? Na página 228, segundo exercício do exercício 1, né? Então, o exercício 1 está escrito: complete a tabela a seguir. Nós fizemos o de nitrogênio, nós não fizemos o de alumínio, né? Então, vamos fazer agora o de alumínio, cálcio, os outros 3 próximos ali também, tá bom? Então, vamos lá. O de alumínio, por exemplo. O de alumínio, ele está dizendo ali na tabela de vocês, peguem a apostila na página 228, que está errado, né? 22, não. Aqui é 28, ó. Deixa a professora arrumar ali para vocês. 228. 228. Pronto. Na página 228, exercício 1, o alumínio. Aí ele dá as seguintes informações: átomo de alumínio, né, Al, e o número atômico 13. Com esse número atômico, ele está pedindo para vocês configuração eletrônica dos subníveis, que é a próxima coluna, né, da apostila ali do exercício de vocês, e na outra coluna ele está pedindo distribuição nos níveis de energia, né? Para fazer isso, toda vez que falar em distribuição eletrônica, vai logo fazendo a distribuição. Como que a gente faz essa distribuição? Nós temos 13 prótons, porque quando a gente fala que o número atômico do alumínio é 13, nós estamos falando que ele tem 13 prótons. Mas a gente sabe que quando o átomo ele é neutro, ele tem a mesma quantidade de prótons para a mesma quantidade de elétrons. Então, ele também tem 3 elétrons. Com esses 3 elétrons, nós vamos fazer a distribuição. O que é essa distribuição? Vamos pegar os elétrons aqui do diagrama de Linus-Pauling, seguindo a ordem diagonal, né, até completar quantos? 13. Muito bem, então vamos lá. Para completar 13, então, nós vamos fazer da seguinte forma. Então, vamos pegar lá, ó, 2, lá em cima a gente conta, até dar 13. Mais 2, 4. Ó, então veio para cá, agora para cá, agora para cá. Então, até aqui deu 4, agora aqui deu 10. Aqui deu 12. Terminou aqui, vai voltar lá em cima na flechinha, ó. Volta aqui. Então, agora aqui nós vamos precisar de quantos para dar 13?
Um. Então, vai ficar da seguinte maneira: vai ficar um S2, né? Dois S2, dois P6, três S2 e três P1, tá? Então, dessa forma é que ficou a distribuição eletrônica, sendo que ficou dois elétrons na primeira camada, ficou 8 na segunda camada. Nessa segunda camada, distribuiu 2 no S e 6 no P, para dar 8. Na terceira camada, 2 no S e 1 no P, para dar os 3 que faltam. Dessa forma, então, nós conseguimos 13 elétrons distribuídos. É como se fosse um código, né? O código de quais, aonde estão esses elétrons dentro daquela camada. Então, se aqui eu tivesse o núcleo, a primeira camada seria essa, a segunda essa, a terceira essa. É assim que é, tá? Bom, pessoal, a professora saiu.
desculpa. Caiu tudo aqui. Deu um estouro aí na rua e caiu energia, caiu tudo. Pensei que eu não ia conseguir voltar para a aula. Peço desculpa a todos, né? E vamos dar continuidade à nossa aula. Mil desculpas mesmo. Caiu tudo aqui. Deu um estouro na rua, eu escutei o estouro e caiu energia, caiu tudo. Aí eu estava tentando conectar no meu celular a internet, mas daí voltou tudo. Daí resolvi pegar a internet mesmo, que é mais forte, tá bom? Desculpa, meninos. Vamos lá. Deixa eu ver o que vocês andaram falando na minha ausência aqui. A Dilma tentando guardar o vento. Ai, João. Tá bom, então. Tá, eu entendi, Caira. Obrigada, tá bom? Gente, desculpa. Meu Deus. Sumiu tudo aqui. Vamos lá, vamos dar continuidade, então. Então, a gente estava aí no alumínio, né? E aí a gente fez, então, a distribuição eletrônica e descobriu, então, que dava os 13. Aí ficou, então, a distribuição nos níveis, porque ali na apostila de vocês pede para colocar nos níveis, né? Ó, configuração eletrônica nos níveis e distribuição nos níveis de energia, nos subníveis e nos níveis de energia. Então, nos níveis de energia, então ficaria assim, ó, K2, L8 e M3. Então, nós vamos colocar dentro do quadradinho, no quadradinho rosinha, né? Ali na coluna rosa. Aí ele pede a distribuição da configuração eletrônica nos subníveis, que é exatamente aqui. Só que nós colocamos ela em ordem crescente de energia, né? Então vai ficar assim, ó, 1S2, que foi o primeiro, o segundo 2S2, o terceiro 2P6, 3S2 e depois 3P1, que é o que nós colocamos aqui em ordem crescente de energia. Aí ali embaixo no 2, não. A senhora não vai apresentar a tela? Não estou apresentando a tela? Tá bom, desculpa, obrigada. Se não é você, João, eu achei que estava apresentando. Tá, apresentar a tela. Compartilhar. Oculta isso e grava a aula, né? Porque saiu tudo. Não, a aula continua sendo gravada. Muito bem. Então, meninos, aqui. Então, como eu estava falando ali na ausência da tela com vocês, né? Então, lá. Oxi. Permitir. Aqui. Como eu estava falando com vocês ali, então, distribuímos, vimos os níveis, a distribuição dos níveis, camada K, L, M, né? Cada uma com sua quantidade de elétrons. Como é que a gente faz isso, professora? Soma. 2, então é 2. 2 mais 6, 8. 2 mais 1, 3. Por isso que a distribuição nos níveis fica K2, L8 e M3. A ordem crescente de energia é a ordem da flechinha. Então, vem daqui para cá, fica um S2. 2S2, ó, um S2, 2S2, depois 2P6, depois 3S2, para depois 3P1. Essa é a ordem crescente de energia. Outra informação que a gente pode dizer a respeito disso, que não faz parte do exercício de vocês ali, mas é importante a gente saber, que o subnível mais externo é o 3P1. E o subnível de maior energia, neste caso, também é o 3P1, né? Então, o subnível P é o de maior energia. O subnível o mais externo, 3P1, tá ok? Muito bem. Agora vamos, então, ao próximo ali, né? Da página 228. Vamos ali, então, ao cálcio. Então, agora vamos fazer a distribuição do cálcio, né? Que está ali na tabelinha de vocês, então, né? E vamos pegar ali, então, o cálcio. Vamos ver como que fica a distribuição do cálcio aqui nos níveis de energia. O cálcio é um dos átomos, dos primeiros átomos ali que a gente vai
encontrar uma certa dificuldade a fazer distribuição eletrônica. Então, por quê? Porque a gente vai ter que seguir a flechinha e não a linha. Se nós seguirmos a linha, não vai dar certo. Então, vamos lá. Primeira, para dar até 20. Então, vai ser 2, aí vem para cá 4, daí vem para cá 10, vem para cá 12. Terminou aqui, ó. Agora vai lá em cima na próxima, ó. Aí 6, né, que vai dar os 18. Agora com 2,20. Normalmente, o que nós faríamos? Iríamos ir para o lado, pegar os dois que faltam. Mas se a gente pegasse do lado, faz de conta que pegamos do lado, 2 aqui. Aí nós terminaríamos essa última camada com 6, com 2, 8, com 2 daqui, 10. Estaria correto? Não. Não por quê? Porque existe a teoria do octeto, que diz que todo átomo, a maioria dos átomos, tem a tendência, né, em permanecer com 8 elétrons na sua última camada. Então, em respeito à teoria do octeto, então, por isso, né, que Pauling fez, então, a distribuição desta forma, para que a gente respeitasse a teoria do octeto, entendesse como é que o átomo realmente se vira, né? Então, ficaria assim, ó, na camada K2, na camada L8, 6 mais 2, 8, na camada M também ficou com 8, ó, 6 mais 2, 8, e na camada N ficou com 2. Muito bem. Em a distribuição nos níveis fica KLMNO, MN, né? Cada um com suas quantidades de elétrons. E em ordem crescente, nós seguimos a flecha para a ordem crescente. Por isso, então, que 3s2, 2p6, 4s2, e não existe o 3D, né? Porque a gente respeita a ordem da distribuição eletrônica pelo diagrama de Linus-Pauling. Aí, se a gente for colocar qual é o subnível mais externo, o último que foi distribuído é o 4s2. E qual seria o subnível de maior energia? Também o 4s2. Vamos agora para o outro exercício, né? Página 228, que é o da próxima tabelinha, né? E aí nós vamos ter, então, 21, né? Este átomo é o átomo número 21, ou seja, ele possui 21 prótons e 21 elétrons. Então, nós vamos distribuir 21 elétrons, né? Ao distribuir 21 elétrons, a gente vai contar da seguinte maneira. Olha lá, esse é um pouquinho mais difícil. Vai ficar igualzinho nós fizemos por cálcio. Agora nós temos mais um. Então, ó, 2, 4, 10, 12, 18, 20. Agora, qual que é o próximo a ser distribuído? Lá em cima. O 1 aqui no 3D, né? Então, vai ficar da seguinte maneira. 2s2, 2p2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 e 3d1, né? Ficando na primeira camada 2, na segunda camada 8, na terceira camada 2 mais 6, 8 mais 1, 9, e na última camada 2. Olha lá como é que vai ficar isso aí agora. Nas distribuições nos níveis de energia, ou seja, nas camadas, ficou 2, 8, 9, 2, 2, 8, 9, 2. Agora, na ordem crescente de energia, observem que o 3D vem depois do 4s2. Por quê? Porque o 4s2 vem antes do 3d1, tá? Então, por isso que na ordem crescente a gente tem que colocar desta maneira. 3d1 é o último distribuído, tá? Então, qual é o subnível mais externo? Ou seja, chamada camada de valência. A camada de valência é a última, 4s2. Mas qual é o subnível de maior energia? O 3d1, aquele que foi o último distribuído. Quando nós falamos de subníveis mais externos, ou seja, camada de valência, nós estamos falando da última camada. E quando nós estamos falando do mais energético, nós estamos falando do último distribuído. Este exemplo é o melhor exemplo que tem para a gente até agora. Ele traz para a gente todos os conceitos bastante importantes que a gente precisa aprender com esta aula. Muito bem. Agora, o zinco de número 30. O zinco de número 30... Deixa eu ver aqui. O zinco de número 30. A distribuição eletrônica do zinco, então, se dá
2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, e sim, é 30. Né? Então, ele quer 30. Então, vai até o 3D, 10. Pronto. Então, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30. Sendo que na primeira camada ficou 2, na segunda 8, na terceira 18, na última 2. A distribuição nos níveis é exatamente isso aqui, né? Ou seja, a somatória dos elétrons em cada nível. Então, nós temos a distribuição dessa maneira. A ordem crescente tem que seguir a ordem da flechinha, sendo que 3P6, 4S2, 3D10 são os últimos, né? E aí, o subnível mais externo, ou seja, a camada de valência, é a última camada, 4S2. E o subnível de maior energia é onde foi a última distribuição, 3D10. Vamos para o próximo átomo, que é o átomo de bromo. Então, olha lá, o bromo tem 35 elétrons, porque tem 35 prótons. Então, nas camadas, vai ficar distribuído da seguinte forma: 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30 e 5. Então, ou seja, 4P5. Então, 4P5 fica aqui. Nos níveis de energia, vai ficar desta forma: 18 na M e 7 na última. Desta forma, então, isso aqui é a distribuição nos níveis, quantos elétrons tem em cada camada. E a ordem crescente tem que respeitar a distribuição das flechinhas, né? Então, sempre prestando atenção na distribuição das flechinhas, tá? Vamos voltar ali. Aqui. Muito bem. Aí, seguiu ali, então, para a distribuição do subnível da ordem crescente. Agora, o subnível mais externo não é a camada toda, né? É aquele último que foi distribuído, mais externo de todos. Dentro dessa camada, quem foi o último que distribuiu? O P. Então, o mais externo é o 4P6. E qual que é o de maior energia? Também é o 4P6, porque foi o último distribuído, tá ok? Professora, que esquisito isso. Na outra foi o 3D, né? Mas só que 3D na última foi o último distribuído, não coincidiu de estar na última camada, o último distribuído. Neste caso, está na última camada, o último distribuído, tá bom? Muito bem, meninos. Agora a gente vai fazer um relembrando. Relembrando o quê? Observar o átomo, as partículas do átomo. O que a gente pode observar aqui? Que o átomo, ele tem, por exemplo, ele tem a mesma quantidade de elétrons para a mesma quantidade de prótons. Neste caso, ele tem 5 prótons, as bolinhas vermelhas, e ele tem 5 elétrons, as bolinhas verdes, né? O que a gente... Olha o outro caso. 4 prótons, as bolinhas vermelhas, que são positivas, e 4 elétrons, que são as bolinhas verdes. Um outro exemplo, 2 elétrons e 2 prótons. O que a gente vê com isso? Como os átomos são sistemas eletricamente neutros, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Muito bem, já sabemos disso, já fizemos prova disso, né? Já passamos até por esse conteúdo todo. Mas é importante a gente relembrar o que são íons. Íons são partículas eletricamente carregadas, ou carregadas positivamente, ou carregadas negativamente. Neste caso aqui, nós temos uma partícula carregada positivamente. O que essa partícula nos mostra? Que este átomo antes tinha 4 prótons, continua tendo, e tinha 4 elétrons, mas ele perdeu 2 elétrons. Então, este átomo ele vai se apresentar, que é o de berílio, né? O de número 4, 4 prótons é o berílio. Ele vai nos apresentar 2 cargas a mais positivas. Por isso, então, ele vai ficar berílio mais 2. Nós chamamos isso de íon cátion. Ele é o cátion, ou seja, ele nos mostra que ele perdeu 2 elétrons. Então, parece coisa ao contrário. Ah, está positivo, ele perdeu? É isso mesmo. Está Voltei aqui. Me desculpe, minha internet relatou um problema. Tá bom, tranquilo. Mas já voltou? Então tá bom. Tá? Muito bem. Depois você assiste o que faltou ali na aula, tá bom? Na videoaula. Então, este átomo, ele perdeu 2 elétrons, por isso ele ficou positivo. Ah, ele está mais 2, por quê? Tem 2 cargas positivas a mais. E
No caso do oxigênio aqui, por exemplo, o oxigênio tem 8 partículas positivas e deveria ter 8 negativas para ele ser eletricamente neutro. Só que se a gente contar, que a gente vai ver 10. 10 negativas e 8 positivas. 8 positivas é o oxigênio. O oxigênio tem 8 prótons. Então, o oxigênio tem 8 prótons e o que acontece? Ele não tem agora 8 elétrons, ele tem 10 elétrons. Ou seja, ele ganhou 2 elétrons de algum átomo. E aí, então, ele ficou carregado negativamente. Por isso, ele é chamado de íon ânion. Então, ânions são partículas que ganham elétrons. Quando eles ganham elétrons, eles ficam carregados negativamente. Eles ganharam carga negativa, né? Portanto, eles vão ficar carregados negativamente, tá ok? É tipo assim, ó, você se aproxima de alguém que só fala coisa ruim, né? E aí aquilo te carrega negativamente, né? Você absorveu, sim, alguma coisa, mas absorveu o quê? Conteúdo negativo. Te deixou lá para baixo. Aí você chega perto de uma pessoa contagiante, feliz, alegre. Aí aquela pessoa te carrega positivamente. Então você ficou carregado positivamente. Perde cargas negativas e ganha cargas positivas. Ganha não, né? Permanece com as suas cargas positivas e perde as negativas, porque aquela pessoa que chegou perto de você te deixou positivamente carregado, tá bom? Mas o que você indica nesse caso? Que você perdeu as negativas que você tinha. Eu cheguei desanimado, triste, mas daí, né, a Vitória veio com seu, né, seu humor contagiante, chegou e falou um monte de coisa legal, carregou positivamente, não é mesmo? Tá bom? Então é assim. Isso aqui foi só um relembrando sobre íons, né? Para que a gente possa, então, entrar agora na distribuição eletrônica de íons, né? Para os cátions, olha lá, vamos falar primeiro dos cátions. O que são cátions? Partículas carregadas positivamente. Que significa o quê? Que perdeu elétrons. Então, olhando para este caso, né, que é o ferro mais 2, de número atômico 26, quantos prótons esse átomo de ferro tem? Alguém poderia me responder? Prótons é o próprio número atômico, são 26. E quantos elétrons ele tem? Alguém me responde? 24. Muito bem, 24. Por quê? Ele teria 26 e ele perdeu 2. Agora, como que a gente vai fazer a distribuição eletrônica para os íons? Para os cátions, que são esses que perdem elétrons, devemos distribuir os elétrons como se eles fossem neutros e, em seguida, da última camada, retirar os elétrons perdidos. Sempre na última camada. Então, vamos ver. Vamos lá, então. Distribui, né? Pega o diagrama de Linus-Pauling, distribui e coloca em ordem crescente de energia. Então, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Observando isso aqui, qual que é a última camada? Quem é o subnível da última camada aqui? Alguém para me responder? É a camada de valência? É a camada de valência, muito bem. 4s2. Muito bem, isso mesmo, 4s2. Obrigada pela colaboração. 4s2 é a última camada. Gente, quando a gente quer descobrir a última camada, é só a gente ver um número que vem na frente do subnível. O que a gente percebe? O número vai aumentando. Ó, subnível 1, nível 1, nível 2, nível 3, junto com esse, né? E nível 4. Então, este aqui é o último nível, o próprio número já nos fala isso. Ou seja, é a camada de valência. E na distribuição de íons, a gente tem que retirar o da última camada, ou seja, da camada de valência. E quantos que nós temos que tirar? Aquilo que foi perdido. Quantos foram perdidos? 2. Então, esse vai sumir e desaparecer, né? O 4s2. Então, a distribuição eletrônica para o íon ferro mais 2 vai ficar dessa maneira. Só vai sumir aquela última camada. E aí ele vai ficar desse jeito aí. Tá bom? Distribuição eletrônica de íons ainda. Agora vamos para os ânions.
Os ânions é um pouquinho diferente dos cátions. Para os ânions, são aqueles que ganharam elétrons. Então, a gente adiciona, vamos pegar aqui, por exemplo, o enxofre menos 2, que significa que o enxofre menos 2, ele ganhou 2 elétrons. O seu número atômico é 16. Eu teria que distribuir 16, mas só que ele perdeu 2, né? Ele ganhou 2, desculpa. Só que ele ganhou 2, então vamos ter que distribuir quanto? 18, e não 16, porque ele ganhou 2 elétrons, e a gente já tem que fazer a distribuição com esses 2 elétrons junto. Então, seja 18. Vou tomar um golinho d'água aqui. Então, vamos fazer a distribuição logo já dos 18 elétrons. Então, vai ficar 1s2, 2s2, 2p6 na segunda camada. Na terceira camada, 3s2 e 3p6, para dar os 18, né? Isso é fácil, não é difícil, né? Agora, vamos pegar lá na página 229, na aula 18, o exercício de número 1, que também vai trazer aquela tabelinha, né, para a gente resolver, né? Deixa eu ver aqui, deixa eu botar meu óculos. Deixa eu ver as horas, tá, tranquilo. Aí nós vamos fazer a distribuição dos elementos sódio, íon magnésio, íon cálcio, íon flúor e íon enxofre, né? Vamos fazer lá, então, a distribuição deles, tá? Vamos lá. Ao distribuir, então, o sódio mais 1, né? Vamos ver lá. Sódio mais 1. Vai aparecer para a gente que ele é sódio mais, e ele é número atômico 11. Se ele é mais, é porque eu vou subtrair 1. Então, ele vai ficar com 10 somente, tá? Então, ele era 11, mas ele perde 1. Por quê? Porque ele está positivo, então ele perde 1. Ele vai ficar com 10. Ah, então a gente vai distribuir 10. 2, 4, 10. Pronto, na camada K2, na camada L8 e na camada M, 1. Só que ele perde esse 1. Isso mesmo, achei que eu não tinha colocado aqui. Só que ele perde esse 1, né? E aí ele vai ficar somente com os 10 que ele ficou. Aí vai ficar a camada K2L8 na ordem crescente, então, seguindo a flechinha na ordem crescente. O subnível mais externo é o P, né? 2P6. E o de maior energia também o 2P6. Agora vamos para o flúor, que é 9. A distribuição do flúor com 9 vai dar 2, com 2, 4, com 5, 9, né? Só que, o que acontece? Ele ganha 1. Se ele ganha 1, então ele vai se tornar 2p6, porque ele estava com 9, agora ele ganha 1, ficou com 10. Pronto. Ele ficou, então, com na distribuição dos níveis, K2, L8, né? Na ordem crescente, 1s2, 2s2, 2p6. Subnível de maior energia é o P6, também, assim como o subnível mais externo, tá? Meninos, eu não coloquei aqui no exercício de vocês os demais. Eu fiz um exercício positivo, né, do cátion, que é o exercício do sódio, e fiz um do negativo, que é o flúor, tá? Mas a gente pode fazer aqui rapidinho no quadro os demais. Deixa eu ver aqui que horas são. Faltam 11 minutos, ainda dá um tempinho. Vou tirar daqui e vou colocar aqui na transmissão. Vou fazer com vocês aqui no quadro bem rapidinho, tá? Os demais. Vou parar a transmissão. Ah, não preciso da transmissão, né? Ou não? Não preciso mais, né? Vou cancelar aqui. Parar a apresentação da tela. E agora é só euzinha, tá bom, né? Vamos lá. Vou fazer os demais ali para vocês, tá? Vamos pegar ali, então, o de magnésio. Magnésio mais 2. Vamos ver se aqui fica bom.
Mg mais 2. O Mg mais 2, nós vamos precisar de fazer a distribuição eletrônica, só isso que ele quer. Então, ele seria o Mg mais 2, é 1s2, 2s2, 2p6 e 3s2, ó. Nesta ordem, então ficaria K, L, K, L e N, né? Só que, como ele perde 2, então ele vai perder essa última camada dele aqui. Então, isso aqui deixa de existir, né? Porque ele perdeu 2 elétrons, ele tinha 12 menos 2, fica com 10. Então, distribui e retira da última camada. Então, ele vai ficar, na ordem crescente, vai ficar assim, ó, 1s2, 2s2 e 2p6, tá? Aí, copiem aí rapidinho, e nós vamos fazer o de cálcio. O de cálcio. O cálcio também é mais 2. Distribui e retira da última camada aquilo que ele ganha, que ele perdeu, né? Ele perdeu 2, então você distribui, depois no final você retira aquilo que ele perdeu. Então vamos lá. Então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Então, seguindo a ordem de Linus Pauling, ficaria desse jeito, camada K, L, M e N. Como ele perdeu 2, ele tinha 20, menos 2, ele fica com 18. Se ele fica com 18, né, então nós tiramos da última camada. Ou seja, este subnível deixa de existir, esse nível deixa de existir, nível com o subnível dentro. Na ordem crescente de energia, ele vai ficar 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, tá? Então, ele deixa de existir esse aqui. E aí, falta ainda o de enxofre, né? O íon enxofre menos 2. Então, vamos lá ver o íon enxofre menos 2. Vamos pegar ele aqui, ó. Íon enxofre menos 2, ele é o de número 16, né? Então, ao distribuir o íon enxofre, que tem número 16, nós vamos fazer o seguinte, ó. 1s2, 2s2, 2p6, né? 3s2, 3p6. Aqui deu 2, 4, 10, 12, 18. Então, não é 6, então aqui é 4, né? Aí deu os 16, ó. Camada K, L e M. Se a gente fosse escrever na camada K, tem 2, na camada L tem 8, e na camada M teria 6, né? Só que o que aconteceu com ele? Ele ganhou 2 elétrons, né? Se ele ganhou 2 elétrons, então aqui nós temos que somar mais 2. Então ele vai ficar com 18. Ou seja, se eu tenho que distribuir 18, então eu vou colocar 6 aqui. Por isso, então, que na camada M, ele fica com 8, né? Porque ele vai ficar com os 18 que ele precisa, tá? Então, aqui o ideal é sempre somar antes para depois distribuir. Aqui, nos positivos, que são os cátions, né? Aqui são os cátions. Aqui você sempre subtrai primeiro, né? Ou seja, você distribui e retira da última camada. Aqui nos ânions, você sempre soma primeiro os dois, para depois você já distribuir, fica mais fácil, tá bom? Pronto. Tira um print da tela aí, para você poder copiar depois no teu caderno, qualquer coisa, tá?
Pronto, vamos lá. Agora são 11h56. Quero mostrar rapidinho para vocês só o que eu coloquei lá no plural para vocês, tá? Para vocês fazerem agora durante esta semana. Vou apresentar a tela ali de novo para mostrar para vocês ali o que a gente fez para essa semana. Aí a gente já encerra a aula, tá bom? Só um minutinho, me dá mais 5 minutinhos. 5 não, 4, tá? A gente já termina. Aqui, meninos, ó. Todos estão vendo a minha tela? Sim? Sim, né? Não? Sim. Então, ali, ó. Foi colocado ali para vocês uma atividade avaliativa, vale nota de 0 a 10, referente a essas aulas 16, 17 e 18, que foram as duas últimas aulas que a gente teve. São 10 exercícios para que vocês façam. A maioria deles é descritivo, não objetivo, tá? Que é para vocês fazerem e enviar até a sexta-feira, ao meio-dia, tá? Então, esses exercícios, que são 10, tá lá no plural para vocês. Muito importante que vocês realizem até sexta-feira, ao meio-dia, porque o professor tem que fechar a média de vocês, tá bom? E esse, então, é o que encerra, né, a nossa média desse bimestre, tá bom? Então, façam esse exercício. Nós encerramos nossa apostila, né? Número 1, com a graça de Deus, estamos encerrando, né? Feliz da vida que a gente conseguiu isso, né? E conseguimos aprender, graças a Deus. Então, façam as atividades de vocês ali, que vale nota, é uma prova que vocês vão ter de hoje até sexta-feira para fazer. Olha a moleza disso, né? Bem mais fácil. Então, eu não coloquei a resposta, então não vai dar para um passar para o outro a resposta, porque eu não deixei a resposta lá para vocês. Só vou liberar a resposta depois de sexta-feira ao meio-dia, vocês já podem ver, tá bom? Depois de sexta-feira ao meio-dia vai estar lá a resposta para vocês. Antes, não. Tá bom? Meninos, obrigada pela aula, beijinhos, estou com saudades e façam a avaliação durante a semana. Se precisarem de ajuda, me chamem, tá bom? Beijinhos. Tchau. Tchau, Rudi. Tchau, Vi. Tchau, Elo. Tchau, Kaira. Tchau, Cauã. Tchau, Daiane. Tchau, Gabriel. Tchau, Vitória. Tchau, Duda.